E agora, terminando, né, esta mensagem sobre as ovelhas, sobre os pastores, sobre a igreja. Isso aqui está se referindo à igreja, está se referindo ao povo de Deus, está se referindo a Israel principalmente, né? O povo da promessa, o povo escolhido, porém, o povo que tem rejeitado a Deus. E muitas vezes a igreja tem se comportado também desta forma, rejeitando Deus. Ué, mas como é que pode, né? Vocês devem estar pensando assim, esse pastor parece que está maluco, não é possível. Igrejas rejeitando Deus, mas a igreja não é um lugar onde as pessoas vão para adorar a Deus. A igreja não é um lugar onde as pessoas vão para cultuar a Deus, para aprender sobre Deus, para estar envolvidas no plano de Deus. Sim, deveria pelo menos ser, mas muitas igrejas ou muitos pastores têm desviado a igreja para outros propósitos, para os seus próprios propósitos, e também muitas igrejas estão seguindo por caminhos errôneos, por diretrizes erradas que não são de Deus e são chamadas de igrejas. Tem o nome de igrejas, mas na verdade não são igrejas, são representações, como diz aqui esta mensagem profética, são representações de ovelhas que estão empurrando muitas pessoas para fora, ensinando pessoas a se desviarem do caminho de Deus e a seguirem outro Deus, ou entre aspas, né? Deus aqui no sentido de seguir o pastor ou seguir outro tipo de ensinamento, mas não o ensinamento de Deus. Então, é algo muito sutil, mas que, na verdade, a gente encontra isso no meio do povo, a gente encontra isso no meio da igreja, no meio das pessoas que servem ou se dizem servir a Deus. Por isso existem ovelhas e ovelhas, tem essa separação, tem dois tipos de ovelhas, não tem um tipo só de ovelhas. Então, é importante a gente entender que o povo está à mercê dos seus líderes, o povo está à mercê, inclusive, dos próprios irmãos, que muitas vezes nós consideramos amigos, mas é como aquele Judas que veio beijar Jesus, e Jesus diz para eles: amigo, aqui vens. Jesus chamando Judas de amigo, e realmente era. Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus, não era amigo até um certo ponto, né? Mas depois passou a ser o próprio inimigo de Jesus. Então é importante a gente entender que no nosso meio existe todos esses tipos de pessoas, viu, meus amados irmãos? E Deus, ele vai vir salvar o seu povo, salvar as suas ovelhas. Ele não vai deixar as pessoas que o servem verdadeiramente, que têm um coração liberto, que têm um coração livre e que querem servi-lo, nessa situação de escárnio, nessa situação de pobreza espiritual, nessa situação de pobreza até mesmo material, porque esses pastores, eles querem cuidar de si mesmos e eles exploram as ovelhas, exploram quanto podem financeiramente, de todas as maneiras que eles podem fazer. Eles querem viver bem, mas as ovelhas são exploradas. As ovelhas têm que dar tudo aquilo que têm para sustentar esses ministérios, né, que eles, como eles falam ultimamente, esses ministérios, essas organizações que fazem prédios, constroem prédios maravilhosos, que chegam a ser até museus, e assim Deus, ele
diz que ele vai salvar o seu povo, ele vai vir buscar, e vai haver abundância, vai começar a cuidar do seu povo, mesmo no deserto, e vai ter segurança, vai ter habitação segura, vai ter árvores crescendo no bosque, as plantas vão voltar a crescer, tudo vai ser novo, a novidade da terra vai dar o seu fruto, as árvores vão dar os seus frutos na estação certa, né? Como diz o Salmo 1, e aqui também diz no versículo 27, as árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade, estarão seguras, as ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. Olha só que coisa importante para o povo de Deus. Saiba que você talvez possa estar aí sendo pisado, sendo maltratado, sendo explorado, mas Deus não vai te deixar nessa situação. Deus quer te tirar para um mundo espiritual melhor. Deus não quer você nesta igreja que, entre aspas também, né? Igreja que está sendo desviada, igreja que está desviando milhões de pessoas e milhões também em dinheiro. Vamos ser bem práticos aqui nessa palavra, né? Também tem isso, viu, irmãos? Tem muita coisa aí que está talvez escondida, mas que é de conhecimento de muita gente, conhecimento talvez até público, e esses pastores, essas igrejas, essas ovelhas erradas, essas ovelhas malvadas, digamos assim, e esses bodes que estão no meio do rebanho, eles serão julgados pelo Senhor, mas Deus vai livrar o seu povo, o povo verdadeiro, aquele remanescente que vai ficar do povo de Deus. Estes vão servir ao Senhor com alegria e vão ser apacentados pelo próprio Deus, cuidados pelo próprio Deus, vai ser guiado pelo próprio Deus, e eles não vão levar sobre si mais a vergonha, o opróbrio dos gentios. No versículo 29, no finalzinho, está dizendo isso, né? Então, nunca mais vão ter fome, porque haverá abundância na sua vida, na sua terra. E o Senhor, Deus, vai ser reconhecido por elas. Elas vão saber que Deus está com elas. E ele começa a dizer aqui, essa é a casa de Israel, diz o Senhor Deus no versículo 30, né? Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então, meus amigos, Deus está falando de nós, fazendo comparação entre pastores, ovelhas, e dois tipos de ovelhas que nós falamos aqui, né, que nós vimos nesse texto, e também de bodes, que estão aí se usufruindo das coisas de ovelhas, estão se passando por ovelhas, estão no meio do rebanho de ovelhas, mas não são ovelhas. Então, muito cuidado, e que Deus possa fazer você refletir sobre esta mensagem profética para a igreja, para o povo de Deus. Muita paz ao seu coração.